Olá, pessoal. No nosso bate-papo dessa semana, nós estamos aqui com a ilustre presença do Dr. César Negrão. Para quem não conhece o César Negrão já ocupou 12.888 cargos em Avaré e é conhecido de todos. Para quem não conhece, está aqui o César Negrão. César, obrigado por você ter aceito aí para participar desse programa aqui, para dar risada um pouco. E eu que agradeço. É um prazer inusitado estar em presença de tão ilustres pessoas. Eu convidei você. Na verdade, submeteu ao grupo, o grupo ficou em dúvida, daí o Miguel fez uma defesa, por maioria, Miguel fez a defesa. Maioria simples. Maioria simples, é. Bom, uma das conversas hoje que nós temos aí, que me parece um problema sério, representante americana chegou nesta terça-feira ao território da China e a China considera que Taiwan é parte de seu país, enquanto os Estados Unidos não reconhece como um estado, mas mantém relações com a ilha. Então nós temos um problema aqui internacional. Falando em internacional, podemos começar com outro país para discutir um italiano. Sabe o que eu achei estranho nessa história? A imprensa nossa que ela repercutiu muito pouco. Né? Se você pegar nos sites, por exemplo, no UOL, na Itália tem mais? Na Itália tem mais. Na Itália é destaque todo dia, é a primeira matéria. Se você entrar na RAI, nos sites da Itália, é a primeira matéria. E eu acho que aqui a gente deu pouca importância para ele. E se a gente for pensar pelo que a gente acabou de passar com a Ucrânia, isso é muito mais grave. Porque se a gente acha que o Putin é louco, o China é muito mais. A grande verdade é que tem certas pessoas que o ego é maior do que a própria representatividade que ela tem. Ela não pode pensar no que ela gosta ou no que ela não gosta. Ela tem que pensar no que vai acontecer, as consequências do ato dela. Foi um absurdo o que ela fez. Agora eu acho que você matou até a minha pergunta. Só pode ser ego. Claro, com certeza. As prévias mas você o ego colocou o mundo. Eu tenho 85 anos, Júnior. Eu sei. Não, mas lá não tem isso. O Biden tem quanto? Também, né? Mas não era o Trump que... Mas não era o Trump que era o déspota, o tirano, o briguento, o inconsequente. Não, isso eu acho que um pouco dessa omissão é por isso, né? Porque na época do Trump, todo mundo tinha medo, né? Porque o Trump vai causar uma guerra. Sim, quer dizer, foram 4 anos de paz, né? Foram 4 anos de paz. O Trump não foi bem paz. Não teve. Nós não tivemos um pouco. Teve, sim. Pisou no território coreano. Pisou. Não, mas não teve tanto. Não, e depois tanto barulho quanto tá tendo agora. A né? invasão da Ucrânia. Do Senado. Também. Os Estados Unidos estão fazendo um negócio meio errado, no meu entendimento. Está mandando 60 milhões de dólares para a Ucrânia para permanecer esse genocídio aí, essa matança de pessoas. O presidente da Ucrânia está tão preocupado que posando para Vogue. Aquilo foi ridículo. É ridículo. Posando para Vogue nos trombas de guerra, não é? Em cima de cadáver de gente. Ele é esposa. O Biden estimulou a guerra. Agora deixa uma mulher lá na China a cutucar a China. Na verdade, ele não deixou, ele recomendou que não fosse. Ele que manda. Mas tem que falar, não vá. Deveria mandar. Ele que manda. Deveria deixar claro que ele não quer, porque ele é o chefe do Estado. E você vê, o Taiwan é um negócio pequenininho, é um Estado minúsculo. 160 quilômetros da China. O Brasil não tem... 160 quilômetros da China. O Brasil não reconhece como Estado, mas mantém relação comercial, igual os Estados Unidos com ele. 54% de toda a matéria de semicondutor, de computador, de iPhone, vem de Taiwan. Então, o PIB dele é metade do Brasil. Do PIB brasileiro. E é interessante, eu estava lendo alguma coisa, que a China manda areia para eles, para construção civil, que eles não têm. Ela foi mexendo numa coisa que está quieto desde os anos 40. Está todo mundo em paz. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Vamos viver harmonicamente. Não, ela foi lá como um pai que não sabe educar um filho. Exatamente. Que sabe que aquele brinquedo vai ser mal para eles. Ainda que o governo de Taiwan gostasse dessa visita dela, ela não deveria ter feito. Para não dar esse presente. É lógico. Tá no Estadão de hoje, que toda política internacional, você move uma peça buscando sempre um lucro, ou seja, buscando um prêmio.
No caso da Ucrânia, por que a União Europeia e os Estados Unidos investem na Ucrânia para segurar o Putin? Porque é um risco para a comunidade europeia, é um risco eminente. A Ucrânia é um muro. Agora, essa questão da China, Taiwan, que prêmio que teria os Estados Unidos ou a comunidade internacional com a ida da Não, eles deram um recado, né? No dia 25 de fevereiro, um dia depois que começou a guerra, a China deu um recado para Taiwan, né? Passou com Sim, aviões sim, rasantes, sim. ó, dizendo, ó, nós também podemos invadir se a gente quiser. Não tem nem exército, né? Pra fazer o quê? É só invadir, não tem o que fazer. Meu Deus. Mas aí vai o quê? Aí chega, por exemplo, a mulher fala que para eles ficarem tranquilos que os Estados Unidos não vai abandonar Taiwan. Ela, como é que ela fala isso? Ela não é chefe de Ela não Estado. pode, exatamente, ela não pode falar em Mas nome ela do Estado. falou, tá? Hoje ela não pode falar. Ô, Toninho, os Estados Unidos limita quanto dinheiro ele quer, porque está lastrado no petróleo e não no ouro. Não é isso? A hora que reverter um pouquinho essa tendência mundial aí, cada país começar a fazer a parte dele, o americano não vai mandar no mundo mais não. Vai ter recursos para sustentar o mundo. É a economia mais deficitária do mundo americano, só que limite dólar é o que ela quer. Ela está em petróleo. E a China, voltando à história de Taiwan aí, começou a fazer aqueles movimentos que fecharam a ilha não, circuncidaram fizeram, toda a fazendo ilha, manobras e pior, estão lançando os foguetes, isso, aquilo, eles não estão fazendo assim umas manobras só para com os foguetes que não tem a carga. É munição real. Não, munição real está caindo a 16 metros do continente. Isso é gravíssimo. Você imagina 16 metros? O tamanho da cabeção do caco dá 16 metros. Entendeu? Então, olha o risco. Olha não, acho que o Montenegro agora está batendo balançou. Tá bem Se ela queria aparecer, ela apareceu. Por isso que eu achei estranho. A gente não vê um barulho tão grande na imprensa aqui. Eu não entendo. Mas se bem que a nossa imprensa, eu acho que a nossa imprensa, Toninho, nesse exato momento... Tá só pensando em política. Só em política. Então... Pensando no quê? Pensando só em derrubar o presidente nosso. Só em política. Falando em presidente nosso, o próximo tópico aí, o professor Júnior passou a tarde toda hoje assistindo o Supremo Tribunal Federal e ele vai discorrer sobre a lei de improbidade administrativa que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal. Professor Júnior, primeira coisa, o que é a lei de improbidade administrativa, como era e por que nós temos esse julgamento no Supremo? Chamado oral. Nós temos a Lei 8.429/92, que é a lei que regula os atos de improbidade administrativa. É uma lei extremamente severa, não se sabe ao certo qual a natureza jurídica dela, se ela é civil, se ela é penal. O Gilmar Mendes mesmo defende que ela tem natureza penal. Sancionadora. Que é um direito administrativo sancionador. E aí essa lei extremamente severa sofreu uma alteração no final do ano passado. E essa alteração institui entre uma decisão e outra, a chamada prescrição intercorrente. E também exigiu dolo em todas as figuras da lei de improbidade, nos 3 tipos da lei de improbidade. Que antes não tínhamos... No 10 não tinha de forma culposa. Né? Então, antes falava de culpa, não é? Agora a nova tirou a culpa. E o que aconteceu? A grande discussão que surgiu no universo jurídico foi se essa nova lei do final do ano, que é muito benéfica para a defesa ou para os acusados, se ela retroage e pega os processos em andamento ou não. E aí o que o Supremo Tribunal fez? Pinçou um recurso extraordinário, a chamada repercussão geral, que tem efeito depois erga omnes, ao que se fixar a tese, para decidir se ela retroage ou não. Não está decidindo a constitucionalidade dela, não é nada disso. Está decidindo se ela vai gerar efeitos pretéritos ou não. Hoje o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, votou de forma muito aguda, muito objetiva, dizendo que ela não retroage em nenhum aspecto, nem com relação ao novo tipo, se tem dolo, se não tem dolo, não retroage, e também com relação à prescrição, não retroage. Esse foi o voto do Alexandre de Moraes. Depois o ministro André Mendonça votou de maneira um pouco divergente, entendendo que ela retroage nos casos da tipificação por dolo, ou seja, somente, mesmo os processos que estão em andamento, só podem ser punidos através de dolo. E aqueles que já estão com trânsito em julgado, se entre com uma ação rescisória, eventualmente, buscando essa questão. Mas ele votou no sentido que a prescrição não retroage, ou seja, só vale daqui para frente. Vamos ver.
A decisão vai ser apertada. É plenário Amanhã, ou é plenário, turma? plenário. Amanhã continua. A perspectiva que a gente vê aí no universo jurídico é de uma votação apertada. Talvez a favor da retroação dela, principalmente das questões de prescrição, e através da questão do dolo. Vamos lembrar, Wagner, que muita gente, muitos candidatos a governador, muitos candidatos a deputado federal, deputado estadual, estão no aguardo do julgamento dessa decisão do Supremo, desse processo no Supremo Tribunal Federal, para registrar de suma importância para as eleições desse ano. Vamos ver, amanhã continua o julgamento. E se alguém pedir vista? Gente? Aí para tudo. Aí não, nessa eleição não pode se beneficiar. Porque a vista é assim, né, Toninho? Eles teriam um prazo regimental para devolver, mas não cumprem. É o excesso de trabalho, etc. Tá, mas dificilmente usaria nessa eleição agora. Mas o que eu senti, assim, eu acompanhei Eles querem o julgamento. definir. Eu acompanhei o julgamento, eu percebi que há um interesse em definir rapidamente Júlio, essa questão. mas mudou também a forma de denúncia, né? Oi? Mudou também a forma de denúncia, né? Quem pode Só ajuizar? o Ministério Público hoje pode denunciar. Não, isso já foi objeto de uma outra ação em que a legitimidade voltou a ser concorrente entre o Ministério Público e o ente prejudicado. A lei falava que era só o Ministério Público. Mas antes qualquer funcionário público que soubesse de um ato de probidade aí, ele podia denunciar. Sim, aí pode ainda. Mas o que só fala do promotor Mas, agora. o Ministério Público tem que acatar. O promotor pode. Depende do Ministério Público, né? Entre a justiça e o direito, a gente sempre tem que optar pela justiça. Sim. Não pelo direito. É uma questão de justiça. Se eu vou ser condenado, por que o outro vai ser absolvido? Então, já que essa lei vem para absolver alguns, que absolva todos. Não, eu sou a favor. Não é que eu sou a favor, é da lei, é da justiça a retroatividade. Desde sempre foi do nosso direito isso. E ainda mais no direito sancionador. Mas Exatamente. quanto tempo de retroatividade, Wagner? Oi? Quanto tempo de retroatividade? Até o trânsito em julgado. Se transitou em julgado, não cabe mais recurso, isso, aquilo, não vai ter a retroatividade. Aí você pode entrar com ação rescisória. Pelo menos é um. Como é que você vai analisar se uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás, ela teve dolo ou não? O processo está andando. No processo, O né? processo está Porque andando. existe um negócio que ninguém quer ser candidato mais por causa com receio Se disso aí. apagando as canetas, isso. Exatamente. Então vai deixar ajudar um pouco. Agora, eu acho que o cara já foi condenado. Por que voltar atrás? Não, veja bem. Se ele foi condenado, transitou Foi em julgado, julgado, ele não morreu. mais recurso é uma coisa. É uma outra ação. É uma né? outra situação. É outra situação. Nós não estamos falando desses casos. Nós estamos falando dos casos que estão em andamento e estão em recurso ainda. Vou dar um exemplo para você de uma situação concreta que eu tenho no escritório, está de fora daqui da nossa região. O processo está há 11 anos na primeira instância. É uma ação por improbidade. Há 11 anos. Ele é 2009. Se ela não foi decidida ainda. Não tem prescrição intercorrente nesse período? Exatamente. Ah, tem que ter. Até porque é uma ineficiência da justiça. Você não pode ficar com uma faca em cima de sua cabeça 11 anos. Então, Isso mata o como é sujeito. que fica o negócio da ficha limpa no caso? Então, é isso que o Júnior acabou de falar. Se eles entenderem pela retroatividade, esses processos que eles foram condenados em primeira instância, e por dolo, deixa de existir. Não pode mais. Muitos serão liberados. E vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Hoje nos grupos Por do dolo, WhatsApp, não, por culpa, né? os grupos do WhatsApp, eu vejo como jurista a coisa. Nós, advogados, nós não defendemos o ilícito, não defendemos Não. condutas, nós defendemos os direitos daquele que praticou a conduta. Nenhum advogado defende a conduta. A conduta é ilícita, mas nós defendemos os direitos daquele que praticou o ilícito. Então eu falo como advogado. Em vários grupos do WhatsApp hoje fui mal interpretado. Quando eu falei que olha, o voto do Alexandre foi um voto decepcionante, eu esperava dele um pouco mais. Eu esperava que ele só continuasse entendendo o que ele já escreve. Principalmente com relação à retroatividade da prescrição. Né? E aí o que muitos grupos do WhatsApp sabem, mas onde a civil está defendendo o É a bandido. segurança jurídica. Tá liberando os bandidos. Mas é muito bonito, só um pouquinho, Darinho, é muito bonito a gente falar quando é o outro. Exato. Agora, e quando é um parente meu, quando sou eu, ou quando é um vizinho meu que está numa situação com os bens bloqueados, não consegue sacar R$50 da conta do banco por uma ilicitude ou um absurdo, uma questão que está prescrita. Interpretação do tribunal, você sabe disso aí, né? O tribunal de Mas contas, a ela lei da interpreta de uma ficha limpa forma, não entra, né? isso vai ter que É acabar. isso que eu estou falando. Não, a é a ficha segurança limpa- A ficha jurídica. limpa é outro. É outra lei. É outra lei, né? Mas a improbidade. Mas a condenação. A condena... Ah, tá. A Mas é outra, a lei da ficha limpa é outra. outra né? lei. É outra lei. Vou deixar o nosso É, convidado falar aqui, vai expressar aqui, dá licença. Pode falar, César.
é a segurança jurídica. O cara tem uma posição, defende aquela posição, e na hora de votar, É outra. não é admissível É o isso. Kinder Ovo, né? É. Pessoal, voltaremos no próximo bloco para o nosso convidado esclarecer para nós o que é um bacanal. Aguardem.